Noite Literatura está de volta para o último bloco sobre o tema desumanização. Temos hoje aqui 3 livros do Walter Hugo Mãe sobre desumanização, Nossos Sertões, do Euclides da Cunha, e A Busca do Sentido, do Viktor Frankl. No intervalo, de novo, vamos fazer um making-off, falávamos sobre a questão da noção de ideia dos gregos e o Luciano desenvolvia a ideia, eu pedi para interromper para não gastar e falar agora. Os gregos tinham a ideia de, olha, o conceito ideia é muito ligado à visão. Uhum. Só que hoje a gente vive numa pluralidade de estímulos visuais, sonoros, táteis, olfativos de toda a ordem. A gente é bombardeado de todos os lados, né? Assim como a gente vive numa sociedade em que existe fome e outras pessoas que fazem dieta, com a questão do conhecimento a gente vai precisar fazer a mesma coisa. A gente vai precisar de uma espécie de economia ou dieta cognitiva, né? A gente vai ter que selecionar. A gente vive no tempo da informação, que vai lá no Google e a gente tem informações de toda a ordem, mas aqui fica mais forte a distinção clássica entre informação, o conhecimento e sabedoria. Claro. Aquilo que é experienciado, que é aprofundado. Porque a gente vive em tempos de Google isso, né? Muitas informações, mas extremamente rasas. Sim, muita informação é pouca informação. No fundo, nós somos anoréxicos. Fazer uma dieta epistêmica significa um processo contra a anorexia informacional ou a bulimia. Então, nós somos anoréxicos num determinado momento e porque não temos apetite de informações. Quando vem uma informação que é um pouco mais aprofundada, nós a vomitamos, porque aí somos bulímicos. Somando isto, é o retrato desta pós-modernidade que nos arrasta, que nos desumaniza, para voltar ao tema específico. No século passado, Heidegger escreveu que nenhuma época teve tantas e tão variadas informações e noções sobre o ser humano como a nossa. Nunca nenhuma época soube menos o que é o ser humano do que a nossa. Quase 100 anos depois, ele deve ter dito isso, escrito lá por 1920, 1930, essa afirmação é mais forte e ainda mais atual, né? Talvez nunca, em nenhuma época, nós soubemos menos o que é o ser humano, não obstante tantas informações como hoje. Em compensação dos pedacinhos dele, do ser humano, nós sabemos tudo. Tudo. De todos os pedacinhos, de cada de um olho, de uma perna, sabemos tudo. Como se houvesse assim, há um excesso de ver, né? E há uma carência, que, recuperando o que o Luciano falava, da contemplação. Né? Quer dizer, não é qualquer ver, né? É a ideia de contemplação. Contemplação é uma palavra que não faz parte do nosso léxico contemporâneo. Né? De forma alguma, né? Que é a capacidade de olhar para algo e refletir sobre aquilo. Né? Então, não é passar os olhos por cima, né? Essa vida em que se passa sempre os olhos por cima de algo, sem um mínimo momento de reflexão a respeito daquilo que está se vendo. Eu só boto ali o like. Claro. E o sujeito põe no Google, no Facebook, né? Fulano morreu, o cara... Curte. Claro, eu sei que está ali, é uma ferramenta, mas ele põe e curte. Quem bolou o Facebook não se deu conta que tem coisas que não dá para curtir, ele não sabe o sentido. Aí nós perdemos, a filosofia pode nos ajudar nisso, né? Quer dizer, como dizia a minha poetisa preferida, a Domin, uma alemã, assim, palavras e coisas dormitavam juntos e depois dormiam e tinham a mesma temperatura. E foram se separando. E eu acrescento, e nunca mais se juntaram. Porque hoje as pessoas fazem selfie em velório. Mas qual é o sentido das palavras? As pessoas dão qualquer sentido, no fundo. O que é uma palavra? A própria palavra desumanização, o que restou? Quer dizer, aí o Stephen Georg, né, diz assim, que nada seja onde falte a palavra, né? Quer dizer, que tudo se quebre, Gebricht, né, nesse sentido. Pois eu quero pedir licença para ler um trecho pequenininho. Por favor. Né?
em que a protagonista do romance A Desumanização diz: não ler, pensei, era como fechar os olhos, fechar os ouvidos, perder sentidos. As pessoas que não liam não tinham sentidos. Andavam como sem ver, sem ouvir, sem falar. Poxa, muito legal. Tá? Muito bom. E ela traz muito presente, essa menina, que a narradora, traz muito presente que só há uma maneira da irmã dela sobreviver, através da nomeação. Claro. Não ser nomeado é ser esquecido. Não ser nomeado é estar morto. O esquecimento é a morte. A palavra é vida. Claro. Isso é literal, Perfeito. né? Isso é literal. A Sim. memória, né? Sim, no princípio era o verbo. Enfim, e a própria questão da tematização, a nomeação significa tematização. A própria angústia, a angústia é uma construção moderna, Sim. mas até ela ser tematizada, demorou muito. Explicitada, claro. Até ela ser trabalhada. Aí vem os psicanalistas, então, que vão trabalhar o que é angústia, mas até então as pessoas não sabiam que estavam, né? E se você não sabe que não sabe, como é que você faz? E Como é que talvez a resolve isso, né? desumanização, Luciano, não é um pouco alienação também? Porque a palavra alienos vem do latim o outro, né? Então, alienação é o aliena a minha questão ao outro. Mas no sentido negativo, né? Sim, eu alieno é. Eu outorgo, eu abro mão, não sou eu. abjuro. Eu abjuro, Então, O outro que passa por mim, né? Então, isso não há uma ligação da desumanização nesse sentido com a falta de alteridade? Com certeza. Frankl coloca o seguinte, uma das principais maneiras de encontrar sentido na vida é dirigir a vontade de sentido para fora de mim mesmo, na direção do outro, né? Na direção da construção de um valor criativo que, uma vez vivenciado, dá sentido para a minha vida. Mas aqui não é uma alienação negativa, né? Aqui é colocar-se para fora de si mesmo, na direção da alteridade, num outro que pode ser uma pessoa, que pode ser um projeto, que pode ser uma memória. Isso é o que há de positivo. E tem um aspecto que também é forte em Frankl e que eu acho que nos falta até por uma noção de cidadania. Frankl diz que o ser humano é um ser livre e responsável. Livre, quem está dizendo isso é um sujeito que teve a sua liberdade exterior completamente aniquilada. Mesmo diante da morte, empurrado para dentro da câmara de gás, o ser humano entra lá de cabeça erguida, com o Shema Israel, com o Pai Nosso nos lábios. E ele diz que liberdade e responsabilidade não são duas realidades distintas, mas dois polos de uma única e mesma realidade. Ele diz que a gente precisa inverter a questão. Não perguntar o que a gente espera da vida, mas o que a vida espera de nós. Arregaçar as mangas e responder a isso. Eu acho que nós vivemos muitos anos de ditadura, a gente acentuou demais o aspecto da liberdade, e eu acho que para a gente ter uma cidadania completa, a gente precisa acentuar o polo da responsabilidade. Eu tenho que responder às questões que a vida coloca. E o individualismo também, o indivíduo é o não dividido. Eu preciso, antes disso, para ser um cidadão, eu não posso ser um sujeito que não me divido, né? Eu acho que a palavra bastante esquecida, e se a gente toma a própria história do Brasil, onde o autor aqui está colocado também num momento outro, mas vem até hoje. Cidadania é uma palavra que... Claro. Só para lembrar, a Henriette estava comigo, nós estávamos no Congresso de Direito e Literatura em Vitória, e o Calvo Gonzalez trouxe um texto que está na linha do que o Luciano acabava de dizer, que é o Mineirinho, da Clarice Lispector, que é o primeiro tiro, eu estou com medo, o primeiro tiro, né, que deram no Mineirinho, eu ouço, o primeiro tiro me tira a raiva, o segundo me dá tranquilidade, o terceiro, etc. Mas o quarto e o quinto e o sexto tiro já começa a ser em mim. Eu começo a sentir por ele.
eu me transformo no outro, começo a ficar indignado. Esse o 13º tiro, eu sou um mineirinho, né? Isso. Assume Esse texto, eu queria que o nosso telespectador, eu queria que mostrassem os livros também. Eu sei que eu estou sem capa, mas mostra só o livro para o nosso telespectador comprarem ou verem o livro, esse A Desumanização, do Walter Hugo Mãe, Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl, e Os Sertões. Sempre é bom para saber a história do Brasil, sempre é bom. Sempre é bom ter em casa esse. Então, é uma leitura. E o texto da Clarice Lispector, O Mineirinho. Leiam e vocês vão ver o que o Luciano dizia antes, enfim, que nós estávamos dizendo, mas o que é essa questão do outro, né? E como é que ela desenvolve isso com um conto pequeno. Né? Uma crônica. Uma né? crônica. Uma crônica, um texto curto, né? Mas que coloca essa possibilidade de intersubjetividade e de empatia, né? Aonde eu consigo, pela via do afeto, estar na posição do outro. Né? Nesse sentido positivo de alienar-me de mim para realizar um encontro com o outro. Né? Aonde não se perde a condição de sujeito. Diferente da alienação no sentido negativo, aonde eu perco e, bom, para mim é indiferente, né? Claro. Ocupar essa posição. E deixo que o outro tome decisões por mim, que o outro resolva por mim, que o outro dê conta das coisas por mim. De todo modo, também, para o direito e literatura, só para mostrar também que o direito pode assumir um papel importante na medida em que, além de seu papel de interdição, o direito tem um papel de transformação, na medida em que nós construímos o Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, quer dizer, a Constituição que diz o Brasil é uma república que visa erradicar a pobreza, fazer justiça social. Eis o papel humanizador do direito. Eis o papel que é a nossa arma, digamos assim, enquanto cidadãos, enquanto juristas, o Código do Consumidor, as leis que são construídas para humanizar. A questão é a engrenagem. A questão é a engrenagem, a burocracia de como isso funciona, mas nós estamos no final do tempo da modernidade. O Direito e Literatura fica por aqui. Assiste este e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no canal YouTube da televisão e na Rádio Unicinos e na TV Justiça. Né? Não esqueça de participar. Estamos em todo o Brasil, de norte a sul. Muito obrigado, Henriette. Obrigado a Heloísa. Obrigado ao Luciano, que foi o nosso convidado especial de hoje. E próximos programas queremos oferecer para você os temas mais candentes que envolvam direito e literatura. Até. Nesta semana, o Direito e Literatura vai tratar de um tema candente, um tema que está na ordem do dia, que está na história, chamado desumanização. Por que nós nos desumanizamos? São os convidados para o programa Desumanização: Heloísa Capovilla, professora da Unicinos, Henriette Caram, professora da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Luciano de Jesus, professor, nosso convidado especial da PUC do Rio Grande do Sul. O programa está imperdível.